Olá a todos! Hoje vamos ao vídeo importante da semana, série 10 mandamentos, parte 6, sexto mandamento. Então vamos lá. Superficialmente, o sexto mandamento soa bem simples e direto em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Muito simples, não é verdade? Não matarás. Pô, não matarás, qual a dificuldade de entender uma coisa dessa? Bom, pois bem, embora pareça simples, quando nós olhamos em profundidade esse mandamento, nós encontramos mais camadas abaixo da superfície. Por um lado, seria simples pensar que esse mandamento proíbe os israelitas de matar pessoas, ou matar animais, ou qualquer coisa. Porém, se isso fosse verdade, os israelitas teriam violado esse mandamento várias vezes por ordem direta e do próprio Criador, certo? Yahweh Tsevaot, quando ele ordenou destruir os inimigos. Ou seja, não faz sentido, pois Yahweh não fala nada contra a sua própria palavra. Ou seja, se tudo é perfeito, tudo tem que se encaixar perfeitamente. Como Criador, ele falaria para as pessoas assim, ó, o mandamento, não matarás, agora vocês vão lá e vão matar os inimigos. Não faz sentido, percebe? Então, existe uma profundidade aqui. Não é uma coisa tão superficial quanto as pessoas dizem. Não pode matar galinha para comer, não pode, não sei o que as pessoas falam. Não é isso, ok? O que significa esse mandamento? Vamos lá. Também, não se esqueça das leis de Levíticos sobre a dieta relacionada a animais puros. Veja em Levíticos, Vaikra, capítulo 11. Nessa questão de dieta alimentar, não é considerado pecado abater um animal puro para se alimentar dele. Inclusive, é claramente permitido na Escritura e especificado por Yahweh quais animais podem ser consumidos e quais animais são abomináveis para nós. Certo? Então você pode sim abater um animal. E não podemos também esquecer dos sacrifícios dos animais pelos sacerdotes levitas, pois foi claramente passado instruções bem específicas de como fazer o sacrifício do animal e quais animais seriam usados e em quais ocasiões eles seriam usados. Ou seja, não é considerado uma violação da lei, não é considerado um pecado matar o animal, pois a informação foi nos dada por Yahweh através de Moisés. Ou seja, se o próprio Criador permitiu, se o próprio Criador deu instruções para abate de animal, significa que obviamente não é proibido, certo? Pois bem. Também nesse estudo olharemos para os vários aspectos de matar. Alguns são justificáveis e outros injustificáveis de acordo com a Escritura. Algumas palavras inspiradoras de Eclesiastes nos dão uma diretriz sobre o assunto. Olha só, Eclesiastes. Tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu acho que todo mundo sabe disso. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, de colher. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tudo tem tempo, inclusive tempo de matar. Está tudo aqui, certo? Eclesiastes. Pois bem. A Escritura nos diz que até existe um tempo específico, então, para fazer abates ou a matar e tudo mais. Entretanto, precisamos olhar em profundidade esse sexto mandamento para ter um entendimento claro e verdadeiro dele. Vamos ver o que Yahweh nos disse sobre os inimigos de Israel que viviam na terra de Canaã. E a gente vai ver isso em Levíticos 18, versículos 24 e 25. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade. E a terra vomita os seus habitantes. Ou seja, primeiro temos que entender que o povo de Canaã, especificamente, estava amaldiçoado muito tempo antes de serem expulsos da terra de Canaã, como a gente pode ver em Bereshit, Gênesis, capítulo 9, versículo 25. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Ou seja, já era uma nação amaldiçoada, certo? E também foi por isso que eles foram vomitados e expulsos da terra de Canaã.
Yahweh marcou os cananitas para a destruição muito tempo antes dos israelitas entrarem na terra de Canaã. Como a gente pode ver lá em Bereshit. Ou seja, as pessoas falam o seguinte, pera um pouquinho, mas por que os israelitas entraram na terra de Canaã e, nossa, devastaram todas aquelas pessoas e tudo mais? Aquelas pessoas, elas já estavam condenadas antes de eles entrarem. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então disse Yahweh a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Então tinha terra, tinha os amorreus ali na terra, e a iniquidade deles era grande, mas ainda não tinha completado. O Criador tinha exatamente a medida que ele aceitaria, e depois daquela medida ali, ele já mandaria, né, a destruição para os amorreus. Bom, a iniquidade dos amorreus não estava ainda completa naquele tempo de Abraão. Amorreus é outro nome para as pessoas que habitavam a terra de Canaã e territórios ao redor. Ou seja, Yahweh permitiu que eles se corrompessem totalmente. Ou seja, você quer fazer bagunça? Você tem uma chance ainda. Ó. Mais uma chance, mais uma, mais uma. Foi enchendo o vaso do pecado até transbordar, certo? Então, ó, ele permitiu eles continuarem fazendo o que eles tinham que fazer ou se arrepender antes de destruí-los. E essa destruição veio pelas mãos de Israel. Yahweh geralmente usa uma nação para trazer julgamento ou destruir outras nações. Ou seja, uma nação ali, no caso os amorreus, receberam um julgamento e depois veio Israel executar os julgamentos. Simplesmente assim. Isso acontece em muitas partes da história, basicamente. Uma nação indo destruir outra nação. Isso é, basicamente, o Criador bateu o martelo lá no sentido de julgamento e aquela nação ali vai ser então destruída, certo? Pois bem, no julgamento de Sodoma e Gomorra, nós vemos que Yahweh não destruiu os justos com os perversos. Mas quando os pecados dessas cidades chegaram até Yahweh, ele os julgou de acordo e os destruiu. Porém, antes enviou mensageiros celestiais que foram liderados por Yahushua e foram interrompidos por Abraão em Bereshit, capítulo 18, versículo 23. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Essa pergunta foi seguida por várias perguntas, acho que todo mundo conhece a história, certo? Que envolvia a quantidade de pessoas justas que poderiam estar na cidade. No final, no verso 32, vemos o cenário que Yahushua permitiu para que aquelas duas cidades fossem então destruídas. Ele disse assim, Bereshit, capítulo 18, versículo 32. Disse ainda Abraão: ora, não se ire, ó Yahweh, pois só mais desta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10 pessoas justas, ainda assentiu Yahweh, por causa dos 10, não destruirei a cidade. Se tiver 10 ali, não vou destruir. Essa conta nos dá duas questões que vamos focar nesse estudo. Primeira, Yahweh não destrói os justos com os perversos. Ponto. Ok? Não destrói os justos com os perversos. Mesmo nos piores julgamentos, como Sodoma e Gomorra. Mesmo nos piores julgamentos. Ou seja, a destruição de uma cidade inteira, né? Ainda assim, ele não vai destruir ali, no caso, se tiver justos ali dentro. As poucas almas justas que estiverem nas cidades deverão ser removidas para a cidade ser destruída, como a gente vê em Bereshit, capítulo 19, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ou seja, ele está pegando o justo e falando assim, sai fora que a gente vai acabar com tudo aqui, certo? Então assim, ainda assim, um justo ali teve que sair da cidade, certo? Pois bem, esse tipo de pecado e maldade que aconteceu em Sodoma e Gomorra, todo mundo já sabe, eu não preciso falar dos pecados que Sodoma e Gomorra tiveram,
o quanto absurdo, o quanto nojento, etc. Não preciso falar, certo? Esse tipo de maldade é o que garante a ira e punição vinda de Yahweh. E o mesmo se pode dizer de outras nações que foram destruídas por espalhar perversidade entre os cidadãos. Por que eu estou falando isso aqui? Vocês já vão entender mais pra frente, espera um pouquinho. Vamos lá. E é por isso que vimos os israelitas saírem da cidade em cidade, matando então todos na terra de Canaã. Um caso para se comentar seria de Jericó, no qual Josué enviou espiões antes de invadi-la. Foi-nos contado que a prostituta Raabe, que ajudou os espiões, foi poupada, e nos foi dito que ela foi justificada pelos seus trabalhos. Olha que interessante essa parte. Exemplo semelhante ao de Raabe. Então, aqui está em Tiago, tá? Novo Testamento. Novo Testamento. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Vamos lá. Exemplo semelhante ao de Raabe. A meretriz. Não foi ela aceita por Yahweh pelas obras? Quando aconteceu os mensageiros de Israel, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho, olha só, a meretriz não foi aceita por Yahweh pelas obras que ela fez ao fazer o bem ali, pelas obras que ela fez. E aí, gozado, muitas pessoas falam o seguinte: não, obra, não precisa fazer obra, é só acreditar. Obra não precisa, imagina. Olha, até a meretriz teve uma chance ali pelas obras que ela fez. Pelo menos o que diz Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, versículo 25. Mas continuando aqui. Os trabalhos da prostituta Raabe não somente a poupou, mas também toda a casa dela. E Arruxa, Josué, a gente pode ver isso em Arruxa, Josué, capítulo 6, versículo 23 a 25. Vamos dar uma olhada. Entraram, pois, os mancebos espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro, os vasos de bronze e de ferro, colocaram-nos no tesouro da casa do Criador. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, a família de seu pai e todos quantos lhe pertenciam, e ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Ela fez uma obra, uma boa obra, e foi poupada ela e a casa inteira dela. Que interessante. Vamos lá. Lembre-se, o assunto é não matarás. Espera um pouquinho. Novamente, Yahweh não destrói o justo junto com os perversos. Não faz isso. Depois, nós temos o incidente também do bezerro de ouro, no qual Moisés comandou os levitas a matarem vários israelitas que pecaram. Certo? Existe essa passagem. Eles decidiram fazer a sua própria deidade, um Deus para ele lá com D minúsculo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da aliança. Ou seja, eles violaram o primeiro mandamento de cara, só para começar. Ao descer do monte, Moisés os viu fazendo uma orgia pagã ainda por cima, e cometendo todo tipo de abominações. E a apostasia chegou até Yahweh. Então Moisés imediatamente tomou uma ação. A gente vai ver em Shemote, Êxodo, capítulo 32, versículo 25 a 28. Olha só. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado de Yahweh, vem a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz Yahweh, o Elohim de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e a cada um seu amigo, e a cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens que tinham pecado. 3.000 homens, ok? Lembre-se, qual que é o mandamento? Não matarás. Vamos tentar entender? Está começando a entender a profundidade do não matarás? Espera um pouquinho, está acontecendo várias vezes, como assim não matarás? Espera aí, que você já vai entender. Vamos lá. Esse ato de matança foi completamente justificado aos olhos de Yahweh. De fato, veja o que Moisés disse em Shemote, Êxodo, capítulo 32, versículo de 30 a 35. No dia seguinte, disse Moisés ao povo:
vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei a Yahweh, porventura farei expiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés a Yahweh e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse Yahweh a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para o lugar de que te hei dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado. Feriu, pois, Yahweh ao povo, por ter feito o bezerro que Arão formara. Então, assim, vamos lá. Olha só que interessante. Primeira coisa, os caras cometeram um pecado grave. Então Moisés chama os levitas vão e matam 3.000 homens que cometeram pecado absurdo no acampamento. Ok? Pois bem. Então Moisés vai pedir perdão ao Criador para expiar o pecado das pessoas. O Criador diz assim: ó, ok, tranquilo, eu vou visitar o acampamento. E naquele dia foi enviada uma praga para o acampamento, onde muitos morreram de uma praga. Aquela praga pegou nos pecadores. Ele exterminou os pecadores de vez. Assim, os levitas fizeram um trabalho de matar os 3.000, mas ainda sobrou algum ali escondidinho que passou de hipócrita, vestiu uma máscara, tal, né? O bonzinho não estava ali não. O Criador sabia do que estava no coração de cada um. Ele passou ali com uma praga e matou o resto que pecou. Sobrou só os que não pecaram. Ok? Ok, continuando aqui. A matança de vários israelitas pelas mãos dos levitas não foi atribuída como um pecado. Aquela matança foi contada como um julgamento justo e merecido contra aquelas pessoas que pecaram. Okay? Pecaram contra quem? Contra a lei do governo, etc. Não, pecaram contra a lei do Criador. Pecaram contra o Criador. Pecar é transgredir a lei de Yahweh. Certo? Pois bem. Entendendo também que o próprio Moisés matou um egípcio que estava batendo um israelita. A gente pode ver em Shemot, Êxodo, capítulo 1, versículo de 11 a 12. A gente deve considerar isso. Ele próprio, né, no caso ali, matou um egípcio. Porém, isso não fez com que Yahweh escolhesse outro ao invés de Moisés para a tarefa de liderar os israelitas para fora da escravidão. E também este ato não foi contado como pecado contra Moisés, pois quando Moisés matou o egípcio, não foi premeditado e sim foi acidental. E a lei tem cláusula para isto. Vejamos em Shemot, Êxodo, capítulo 21, versículo 12 a 13. Quem ferir a um homem, de modo que este morra, certamente será morto. Essa é a lei. Se o cara matar uma outra pessoa de morte, ele vai morrer. Se, porém, lhe não armar ciladas, não premeditou, mas o Criador o entregar nas mãos, então te designarei o lugar para onde ele fugirá. Então, se a pessoa cometeu um pecado assim, premeditou, vou lá, vou fazer o mal, etc., aí essa pessoa certamente morrerá. Se estava tendo uma briga ali, por acaso um escorregou, aconteceu uma coisa, jogou uma coisa que não imaginava, o calor do momento, etc., tal, não foi premeditado e o outro morreu, aí no caso, o julgamento não é um julgamento de morte, okay? Foi um acidente. Né? Com relação ao local de refúgio, né, nos foi dito em Shemot, Êxodo, o seguinte, ó, capítulo 2, versículo 15. E quando o faraó soube disso, que Moisés tinha matado um egípcio, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença do faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. Ok. Em Atos, capítulo 7, versículo 30, nos conta que Moisés esteve na terra de refúgio por 40 anos. Ou seja, no caso, ele não matou intencionalmente, o Criador abriu um espaço para ele estar saindo dali, fugir para uma terra de refúgio, e ele ficou lá 40 anos. Então, enquanto nós continuamos a analisar os pontos isolados e apertamos o foco da matança nacional para os casos de morte isolada, nós temos essa cláusula adicional na lei. Vejamos em Shemot, Êxodo, capítulo 22, versículos 2 a 3. Olha que interessante. Se o ladrão for achado a minar uma casa, a roubar uma casa, e for ferido de modo que morra, o que feriu não será réu de sangue, certo? Está roubando o outro lá.
Mas, se o sol houver saído sobre o ladrão, se tiver dia, o que feriu será réu de sangue. O ladrão certamente dará indenização, se nada possuir, será então vendido por seu furto. Então assim, como é que funciona a regra? A regra é assim, se um ladrão entrou na sua casa para roubar coisas de noite, ou ele está por fora roubando alguma coisa de noite, na lei, especificamente, não estou falando das leis dos países, cada um segue a lei do seu país especificamente, eu estou falando do que está na Bíblia, certo? E aí as pessoas estão em países diferentes, as pessoas estão fora de Israel, basicamente, e lá em Israel também hoje em dia tem outras leis, tem que esperar tudo vir o Messias. Mas se um ladrão entrar na casa de uma pessoa de noite e a pessoa vai se defender e mata o ladrão, não tem pecado algum nisso. Mas se for de dia, aí é diferente. Se for de dia, você tem que entregar o ladrão para a autoridade. Você vai ver o ladrão, você vai dar um tiro para cima, vai tentar fazer alguma coisa, a não ser que seja um acidente. Então, de dia é diferente, mas de noite, especificamente, se o ladrão entrou na sua casa para roubar qualquer coisa, tipo assim, o sangue derramado ali não está na sua conta, ok? Pois bem, o ladrão, então, nesse caso, se ele roubou alguma coisa, certamente terá que indenizar, ó, terá que indenizar a pessoa, e se nada possuir, aí vem uma questão daquela época que ele teria que ser vendido e para pagar o furto, né? O cara não tem nada além dele mesmo. Ou seja, o ideal é o que? As pessoas não roubarem, obviamente, né? Muitas pessoas falam o seguinte, mas isso é certo ou errado? A questão é, o cara não deve roubar, ponto. Pois bem, continuando aqui. Uma questão muito importante a se notar é a morte de indivíduos isolados, como no caso do ladrão da noite, ou de cidades inteiras e nações e pessoas perversas, ou até mesmo a questão do sacrifício de animal. Tudo isso tem apenas um propósito. Tudo que está relacionado a isto aqui, a uma morte, tem um propósito, ok? Que é livrar a terra do mal. De outra forma, matar não é aceito pela lei. No livro de Levíticos nos foi dito o seguinte, Vaikra, capítulo 19, versículo 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Pois bem, então tem esta passagem aqui, certo? E o que está falando é o seguinte, não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo também, repreender é importante, e não levará sobre ti o pecado por causa dele. Ponto. O que isso tem a ver com não matarás? Espera um pouquinho, vamos lá. Ler essa lei de primeira parece que ela não, na verdade não está conectada com esse estudo, mas Yahushua, o Messias, nosso Redentor e Rei, conecta essa lei com o sexto mandamento em Matitiarro, Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. Diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão algumas outras coisas também, etc. Tal. Então assim, olha só o que ele está falando aqui. Porém eu vos digo, aquele que ficar nervoso, com raiva, ódio contra o seu irmão, esse já será réu de juízo. Como se tivesse matado, basicamente. Então, continuando. Alguém pode facilmente perder a conexão com a definição da lei de não matar na sentença de Yahushua. Mas, está bem claro, olha só. Por estar com raiva do próximo, do seu povo, sem nenhuma causa justa, isso te deixa como culpado e merecedor de julgamento. E é como começar a premeditação de um assassinato. Examinando isso profundamente, podemos ver que o fato de odiar o seu próximo poderá te levar ao assassinato. Então vamos ver esse caso importante aqui, que é Esaú e Jacó. Bereshit, capítulo 27, versículo 41. Depois disso passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara. E prometeu a si mesmo, estão próximos os dias de luto do meu pai, então matarei o meu irmão Jacó. Então ele está premeditando, ele falou, vou esperar passar o luto, depois ele ia lá executar o irmão, ok? Pois bem, e aí o que aconteceu, basicamente? Deixa eu ver aqui. O que aconteceu foi o seguinte, Jacó foi morto,
Jacó fugiu, basicamente. Ele foi lá para a casa de Labão, certo? Então ele saiu. O Criador deu abertura para Jacó fugir ali, certo? Por que Jacó não foi morto? Jacó não foi morto porque o Criador decidiu, ó, ele está saindo fora. Liberou, falou, sai, foi, certo? Mas se o Criador não tivesse já colocado Jacó para andar, Esaú teria matado ele, certo? Então Esaú ele vai ser julgado, ele é julgado por premeditação, ele está querendo matar. Ele só não matou porque o Criador interviu. Ele falou, ó, liberou Jacó para sair fora. Mas ele queria muito matar Jacó. E ele queria tanto que, ou seja, ele vai ser julgado por isso. Como basicamente, lembre-se, não matarás, para começo de conversa, o correto era não assassinarás. Assassinar é algo que você faz, como a pessoa está fazendo uma coisa errada dentro do próprio povo e está fazendo não, sem motivo nenhum. A pessoa não tem nada, não cometeu nenhum pecado, não é maldosa, não aconteceu nada, simplesmente vê o ódio no coração da pessoa. Por mais que o cara que está com ódio, por exemplo, ele não mate o outro, por vários motivos, é porque não sabe o endereço do outro, ou é porque o cara não tem coragem de fazer, não importa o motivo. O simples fato dele ter ódio de uma outra pessoa que está cumprindo os mandamentos normalmente, o simples fato disso, ele é um homicida. Ele vai ser julgado como homicida. Ele só não executou o homicídio porque ele não teve oportunidade, não teve as ferramentas, senão ele teria feito. O simples fato de ter esse ódio, você já começa, a pessoa já está se colocando na posição de vai ser julgada por isso, certo? Pois bem. E essa ideia é explicada pelo emissário Yohanan, João, que escreveu na carta, que a gente vai ler aqui 1 João, Yohanan Aleph, capítulo 3, versículo 14 a 15. Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Certo? Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é homicida. Todo que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo então nele. Não vai ter. Então o que acontece? O simples fato da pessoa odiar um irmão israelita, que não tem nada, o cara não está fazendo nada contra a lei, ele tem um ódio por algum motivo, alguma inveja, qualquer coisa, não importa. O simples fato de odiar o irmão, aquilo ali, a pessoa vai ser julgada como homicida. Então assassinar começa onde? Começa, o mandamento não é não matarás, é não assassinarás. E assassinar começa lá na premeditação, certo? A pessoa está lá premeditando fazer o mal ou ter ódio por uma pessoa que não fez nada contra a lei, certo? Pois bem, então, continuando aqui. E é isso então que o sexto mandamento nos comanda quando diz em Shemot, não matarás, não assassinarás, né? E tem mais, ó, se o seu irmão não pecou perante a lei de Yahweh, você não pode odiá-lo, ou você será julgado como homicida. Tudo isso que está indicando na Bíblia, basicamente. Ou seja, não assassinarás o seu irmão, não assassinarás. No caso, por exemplo, quando vem o julgamento do Criador e ele dá instruções claras para os israelitas fazerem determinadas coisas, isso não está aí. Por quê? Porque essas pessoas, no caso, estavam pecando. Quando diz não assassinarás, a pessoa não tem nada ali errado, certo? Não está cometendo pecado, não está criando mal no mundo. Quando a pessoa não está criando mal no mundo, tipo assim, por que alguém vai odiar uma pessoa? A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm ódio simplesmente, sei lá, porque um fala uma coisa que o outro não concorda. Tipo assim, o fato de um falar uma coisa que o outro não concorda, qual o problema? Onde diz na Bíblia que as pessoas todas têm que concordar com o mesmo assunto? Não tem isso, percebe? Então assim, a gente vive num mundo que assim, boa parte das pessoas vai ser julgada por homicídio. Porque as pessoas elas têm ódio uma das outras por nada. Se as pessoas não estão, se uma pessoa não está fazendo algo contra a lei do Criador, não tem motivo nenhum para isso. Agora, sim, a maioria das pessoas nos dias de hoje, elas são totalmente anomistas, elas são contra a lei do Criador. E o Criador vai mandar um julgamento, vai mandar. E essas pessoas vão acontecer o que com elas?
adivinha? Vão viver para sempre, né? Não, as pessoas que são pecadoras contra a lei e odeiam a lei do Criador, etc. tal, e ainda mais, ficam inventando mentira para as pessoas não seguirem a lei do Criador, que nunca foi abolida. Tipo assim, aí sim, vai vir um julgamento pesado para as pessoas. Agora, voltando, sexto mandamento é o quê? Não matarás. E quando a gente diz não matarás, significa também assim, a gente não pode, o matarás é assassinarás, e a questão do assassinarás é a questão do... a pessoa não pode fazer uma coisa premeditada, que nem Esaú ia fazer contra Jacó. Uma coisa horrorosa, certo? E quando começa a premeditação de alguma coisa desse tipo? Uma premeditação acontece quando aparece o ódio. Ou seja, uma pessoa que tem ódio por um irmão, essa pessoa de cara vai passar por um julgamento de um homicida. Né? É assim que funciona. Bom, pessoal, por hoje é isso. É isso que eu tinha para falar sobre esse mandamento. Então, não matarás, no sentido de não assassinarás. E obviamente, a gente não está falando isso aqui. A pessoa pode sim abater uma galinha para comer, pode abater um cordeiro para comer, pode abater um bovino para comer, para sustentar a sua família. Isso não tem mal nenhum, obviamente, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.